Olá, querida! Não sei se você me conhece já, se você não me conhece, meu nome é Petra Rosa, eu sou psicóloga e consteladora familiar. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre esse equilíbrio entre carreira, vida pessoal, como que é isso, né? A gente precisa entender que nós fomos treinados a render, a fazer dar certo, né? A gente escuta muito isso das pessoas, você tem que fazer até dar certo. Você precisa ultrapassar os seus limites. Quando a gente está estudando, as pessoas perguntam: o que você vai fazer de faculdade? Daqui a pouco, quando você vai casar? Daqui a pouco, quando você vai ter filhos? As pessoas estão sempre pensando no próximo passo, não é? O que não é errado. Dentro do empreendedorismo, a gente também sempre está almejando o próximo objetivo, o que é muito bacana. Só que o que a gente não pode esquecer é que nós temos objetivos, mas nós também temos um corpo. O que eu percebo dentro dos meus atendimentos, da minha demanda, é que as pessoas esquecem que elas estão no corpo. Então, muitas vezes elas querem tanto, mas querem tanto fazer dar certo o negócio dela, os sonhos dela, que ela acaba deixando de lado o corpo dela. E aí o que acontece? Ela passa a não se alimentar direito, ela não faz exercício físico, ela não se relaciona com outras pessoas, ela tá ali sempre estudando curso, e qual que é o próximo passo, o que eu tenho que fazer, e qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo, se enrola, não é? E aí o que acontece? O nosso corpo, ele precisa ser visto, e quando ele não é visto, ele dá um jeito de ser visto. E como que isso acontece? De muitas formas. Uma das formas é o burnout, e só quem vive um burnout para entender como que acontece, não é frescura. Então tem gente que desmaia, dá palpitação no coração, começa a ter tremedeira, né? Às vezes dá um apagão, às vezes a pessoa fica sem memória. Existem muitas coisas que podem acontecer, mas o burnout existe, ele tá cada vez mais comum. Burnout materno também, então não sei se aqui nós temos mães também, então a gente precisa olhar para isso. Uma outra forma que acontece as pessoas começam a ter problemas de pele, que é como se o corpo falasse: olha para mim. Ou você começa a ter problemas do cabelo cair, as unhas ficam fracas. Para a mulher, ela começa a ter cólicas muito grandes, ovário policístico, endometriose. O homem, o cabelo começa a cair com uma quantidade muito grande, que é como se o corpo estivesse falando: pelo amor de Deus, olha para mim. Isso a gente dá o nome de doença psicossomática. Às vezes vem no corpo físico externo, né? E às vezes vem interno. Então pode ser uma gastrite, pode ser um problema no coração, um problema nos rins, né? Porque se você não tá conseguindo saber filtrar as coisas do mundo, o nosso rim vem pra falar: olha, você não tá filtrando, aí você começa a ter um problema no rim. Então, as doenças psicossomáticas, que são as doenças que vêm lá do nosso inconsciente, quando a gente não cuida, o nosso inconsciente fala: opa, fulaninha não tá olhando para isso, fulano não tá olhando para isso, então vou fazê-lo olhar. E a gente começa a adoecer e a sentir isso no corpo. E eu tenho certeza que você não quer isso para você. Então, o que você precisa entender e levar para a sua vida? Eu fui numa palestra uma vez do Joel J, e eu achei muito bacana, para mim fez muito sentido, eu comecei a aplicar isso também aqui nos atendimentos, nas minhas mentorias e curso com as pessoas que eu atendo, e faz muito sentido. Primeiro, a gente precisa cuidar de nós, saúde, família, depois trabalho. Normalmente a gente tenta cuidar do trabalho, para termos saúde, para ter um dinheiro para pagar uma academia, para termos lazer, para cuidarmos da nossa família. E na verdade a gente está invertendo as coisas. A regra precisa ser saúde, família e trabalho. Porque quando eu não cuido da minha saúde, eu não consigo estar integralmente para minha família. E se eu não tô ali para minha família, se eu não tô bem na minha saúde, eu também não vou conseguir entregar o melhor para o meu trabalho.
Então a gente precisa organizar a nossa agenda de um jeito que eu inclua exercício físico, onde eu consigo olhar para minha alimentação e realmente entregar o melhor para o corpo. Porque muitas vezes, nessa rotina de querer fazer, de querer acontecer, a gente começa a comer muita porcaria. A gente começa a comer as nossas emoções. A gente começa a entregar o pior de nós, sabe? Nós precisamos prestar atenção em por que será que eu como? Eu tô comendo porque eu tô com fome? Ou eu estou comendo porque eu tô ansiosa? Porque eu tô nervosa? Porque eu tô irritada? Eu tô comendo porque eu briguei com alguém? Eu tô comendo porque, poxa, eu planejei entregar um conteúdo para um cliente ou gravar um story, gravar um curso e eu não tô conseguindo e eu tô comendo essa ansiedade, né? Muitas vezes também a obesidade vem por esse comer emocional. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e entender que se eu não cuidar da minha saúde, se eu não tiver um equilíbrio entre vida, trabalho, exercício, a conta vai chegar. E normalmente chega no corpo. E quando a conta chega no corpo, muitas vezes, não é que é tarde demais, a gente vai ter um trabalho maior. Então, o que a gente precisa entender? A regra é saúde, família e trabalho, e aí você precisa olhar para 4 pilares. Nós, seres humanos, precisamos sempre cuidar desses 4 pilares. Antes nós falávamos de 3, que era cuidar do corpo, mente e espírito. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Hoje a gente já entende que é corpo, mente e espírito e o lado relacional. Então, para que você tenha equilíbrio, para que o seu corpo não somatize, para que você não precise vivenciar uma experiência de dor, de angústia, de entrar no burnout, de entrar numa crise de ansiedade, num transtorno do pânico, ter enxaqueca frequente, cólicas muito grandes, para que o seu corpo não grite para você, olha para mim! Você precisa olhar para esses pilares. Então você precisa perceber como que eu estou cuidando da minha mente. Será que eu só estou olhando para o que eu não faço? Será que eu não preciso começar a pensar mais positivamente? Será que eu não preciso ter metas mais claras? Será que eu preciso aprender a falar mais não? Muitas vezes na vida a gente está ali falando sim, sim, sim. Quando a gente está falando sim, sim, sim para o outro, a gente está falando não, não para a gente. Muitas vezes nossas metas não são atendidas porque nós estamos com uma sobrecarga muito grande. Por quê? Porque eu tô falando sim, sim pro outro. Então é importante você saber falar não para as pessoas. Muitas vezes a gente tem crenças mentais porque nós aprendemos a viver no mundo, a conviver com as pessoas a partir do que a gente aprendeu com pai e mãe. Mas a gente precisa se despedir também com muito amor e com carinho daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Porque muitas vezes a nossa vida não fica mais leve porque a gente está sendo leal aos nossos pais. Então a gente precisa olhar para o mental. Um outro ponto é olhar para o lado espiritual. E aí você, de acordo com as suas crenças, precisa olhar como que você tem, sabe, separado um tempo para você, para meditar, para orar, você, de acordo com as suas crenças. E ainda que você não tenha uma religião, você pode olhar para o seu lado espiritual, sabe? Você com você mesma, centrar. Muitas vezes, quando a gente não tem uma crença também, a gente fica meio perdido. Existem estudos que falam que quando a pessoa tem fé, ela tem mais chances de curar uma doença. Quando a pessoa tem fé, ela tem mais chances de alcançar os objetivos dela. Então, observe como está o seu lado espiritual. O terceiro ponto, que é olhar para o teu corpo. Será que você verdadeiramente está cuidando do teu corpo com carinho, se alimentando de maneira adequada, se exercitando, dormindo? Muitas pessoas acham que dormir não é importante. Existem hormônios que a gente coloca no corpo somente na hora que a gente está dormindo, numa fase que a gente chama, que é do sono, que é
fase REM. Então a gente passa por várias fases e aí quando chega nessa fase, que quando o olho tá tremendo, é que a gente consegue liberar esses hormônios. Se você não tá dormindo direito, você não tá liberando esses hormônios. E aí você vai acordar cansada, estressada, irritada. E aí você não vai render, e aí você não vai focar, e aí você vai brigar, e as coisas vão virando uma bola de neve. Então você precisa olhar para o teu corpo. Será que você tá olhando muito o Instagram de outra pessoa e se comparando, querendo chegar no corpo da pessoa? Será que você consegue amar verdadeiramente cada pedacinho do teu corpo? E um outro ponto é você olhar para o seu lado relacional. Nós somos seres de relação. Muitas vezes a gente se fecha para o mundo. Tem dois pontos. Às vezes a gente se fecha para o mundo porque a gente não quer viver nenhuma dor, porque a gente quer ficar quietinho e tudo mais. Mas muitas vezes a gente está muito vivendo o que é do outro, querendo se enquadrar, querendo suprir as expectativas do contexto, da família. Então você precisa observar qual que é a média das 5 pessoas que você mais convive. Porque se você convive com 5 pessoas que têm uma vida mais ou menos, que a galera só reclama, que tá com a saúde que é uma porcaria, parabéns, você é a sexta. Agora, se você convive com pessoas que se exercitam, que cuidam da saúde, que têm pensamento positivo, que querem mais amor, mais vida, mais tesão, mais prazer, mais tudo, você é a sexta. A gente precisa se acostumar com essa coisa que parece ser até meio esquisita quando a gente escuta, mas numa mesa de 5 pessoas, 6, né? Falei 6 pessoas, você precisa entender que você precisa sentar numa mesa onde você vai ser a mais burra. Burra em todos os sentidos, assim, a que sabe menos, a que não é tão boa assim, porque aquelas 5 pessoas que estão ali vão te impulsionar para mais saúde, mais amor. Agora, se você tá numa mesa onde você é bam, onde você sabe tudo, onde você conhece tudo, as pessoas que estão abaixo de você vão te puxar para o menos. E não, a gente não precisa ser egoísta, a gente pode também ter convívio com pessoas que estão num patamar inferior, mas com muito cuidado. Quanto tempo você está sentado nessa mesa onde você vai inspirar pessoas? E quanto tempo você está sentado na mesa onde você é inspirado por outras pessoas? Então observe isso, né? Será que você não precisa dar tchau para algumas pessoas que de repente estão te machucando? Será que você não precisa trabalhar a sua comunicação? Muitas vezes a sua comunicação está muito falha e você precisa aprender a se comunicar, porque você não está dando limites, porque você não está falando o que você sente. E aí quando você não fala o que você sente, psicossomática, isso vem para o corpo como doença. Se você não cuidar da tua saúde, se você não tiver um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, o teu corpo vai gritar. E ele grita através da doença. Então a regra é saúde, família, trabalho. Saúde, família, trabalho. E sempre olhando para esses 4 pilares. Qual é o pilar que você precisa olhar com mais carinho? Me chama lá no direct no meu Instagram e vem conversar comigo.